1 Reis 19, nós vamos estar lendo os 18 primeiros versículos desse texto. Apostos, irmãos, Deus nos ilumina para o entendimento desta palavra, quebranta nossos corações para recebê-la com brandura e propriedade, Deus, para obedecê-la. Que o Senhor me abençoe, para que eu possa transmitir da parte do Senhor tudo que esta palavra me falou por misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu à tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco,
e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nize, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Amém, meus irmãos? Por favor, assentem-se. A jornada de um servo de Deus é a ideia central desse estudo que nós estamos iniciando nesta manhã, e se Deus quiser, concluiremos à noite. A jornada de um servo de Deus. Servo de Deus são todos aqueles que deixam de serem servos do pecado, pela sua fé em Cristo Jesus, são libertos e tornados servos de Deus. E a partir deste momento, inicia-se uma nova jornada na vida do homem. Não mais como servo do pecado, mas como servo de Deus. E cada um de nós recebemos as nossas orientações, as determinações que Deus tem para os seus servos. Meus irmãos, a igreja é composta de servos de Deus. E a jornada de cada um destes servos é a história da igreja a qual Deus constituiu através dele. Então, por isso, nós vamos estar falando hoje sobre a jornada do servo de Deus. A igreja composta de servos de Deus, ela teve, tem e terá grandes dificuldades pela frente. Ela terá, meus irmãos, muitos obstáculos. Ela terá muitas provações. Porque a igreja trabalha para o reino de Deus no reino do mundo. Então será sempre uma constante guerra contra a igreja de Deus. E nesse momento, Deus nos levou a essa palavra, aonde descreve aqui o ministério do profeta Elias, o grande profeta Elias. E o seu ministério foi um ministério solitário. Os irmãos observaram. Elias ficou só. Os demais profetas foram mortos. O povo de Israel, o povo de Deus, abandonou Deus e se prostrou diante de Baal, um Deus que não é Deus, que não era Deus. E aquele povo teve toda a sustentação do poder da nação de Israel para se sustentarem também, adorando Baal e combatendo o ministério do servo de Deus Elias. Então, meus irmãos, nesses textos, alguns textos que vamos usar nesse dia, estão as grandes lições para nós como igreja, diante dos obstáculos, das dificuldades, das provações que nós vamos passar neste mundo e já estamos iniciando por elas. Então, nós vamos estar vendo aqui alguns pontos que, na verdade, são lições perfeitamente aplicáveis para este tempo, aonde nós também estamos lutando e estaremos lutando com muitas dificuldades e obstáculos para apresentar a mensagem bíblica ao mundo que cada vez mais se afasta de Deus, ao mundo que cada vez mais se apega aos balaões deste tempo, aos deuses que não é Deus. Então essa é a nossa luta, e nós precisamos nos espelhar no que aconteceu com o profeta Elias,
para que sejamos fortalecidos e sustentados nesta obra. Na jornada do profeta Elias, nós aprendemos, irmãos, o Davi já projetou para nós, a primeira lição que nós vamos estar vendo na jornada do profeta Elias. O que nós aprendemos? Primeiro aí, Davi, por favor. Os irmãos voltem uma página da sua Bíblia, no capítulo 17, o versículo número 1. Nós vamos usar muito a Bíblia, como sempre, graças a Deus, irmãos. Sem ela, nós não temos nenhum discurso. No primeiro versículo do capítulo 17 de 1 Reis, está a primeira lição da nossa jornada como igreja, como servos de Deus. O anúncio do juízo de Deus sobre o mundo incrédulo é missão da igreja. A igreja tem a missão de anunciar ao mundo que Deus vai aplicar o seu juízo sobre toda a incredulidade do mundo. E naquela ocasião, o profeta Elias, solitário, foi chamado por Deus para se apresentar diante de um dos mais cruéis reis da nação de Israel, de Judá, que foi exatamente, sobre a nação de Israel, né, que eu estou falando. Israel, Judá é lá no sul, né? Ou já tinha havido a separação lá no reinado de Roboão, filho de Salomão. Então, Acabe reinava sobre Israel. E lá estava o solitário profeta Elias para anunciar aquele cruel rei, que foi um dos piores da nação de Israel. E tornou-se ainda pior, porque agregou-se a si uma mulher chamada Jezabel, que foi ali a motivadora de Acabe tornar a nação de Israel uma nação idólatra, uma nação que abandonou o seu Deus para estar servindo ao Deus Baal, que a sua esposa Jezabel o induziu a isso. E lá então Deus chamou Elias e disse: Elias, vá a Acabe e diz a ele que o meu juízo vai recair sobre a nação de Israel. E essa é a notícia que Elias deu a Acabe. Versículo número 1, capítulo 17. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Essa foi a notícia do anúncio que Deus haveria de estar castigando a nação de Israel com uma terrível seca. Nem orvalho haveria. Os irmãos observam que nós estamos no tempo da estia de chuvas. Mas você vai por um campo de manhã, pela manhã, você observa a vegetação molhadinha. Você passa a mão na grama, eu faço muito isso lá no sítio, e você sente a água ali. Mas o texto diz que nem orvalho haveria de cair sobre a nação de Israel por 3 anos e meio. E que haveria, consequentemente, os irmãos sabem que a ausência de chuva é ausência de produção, é ausência de mantimentos, é prenúncio certo de fome e de escassez. Isso já estava determinado ali e Elias foi anunciar isso a Acabe. Meus irmãos, nós estamos vivendo no mundo de crueldade, no mundo de afastamento de Deus,
no mundo resistente à mensagem de Deus, no mundo totalmente antagônico aos mandamentos de Deus, aos princípios de Deus, a um mundo que cria uma cultura que é uma abominação a Deus, a um mundo que se curva diante de todos os deuses que possamos imaginar. E nós sabemos o que Deus tem sobre isso. E nós temos a notícia de Deus para o mundo sobre essas práticas. E nós temos a missão de anunciar isso ao mundo, sem omitir uma vírgula, sem omitir um iode ou um tio. Essa é a mensagem nossa. Por isso Jesus disse que o mundo vos ama, não é isso mesmo, irmãos? Está certo ou não? Pois é, o mundo vos odeia. Porque a mensagem nossa para o mundo é para dizer a eles: olha, se vocês não se renderem aos pés de Deus, ao arrependimento, a Jesus, vocês, o mundo, está sofrendo as consequências de ser entregue à sua própria sorte, de ser entregue às suas próprias concupiscências. Por exemplo, para desonrarem seus corpos entre si mesmo. Não é isso que está escrito, meus irmãos? Não é isso que nós estamos vendo? Exatamente. Então nós precisamos anunciar essa mensagem. A igreja tem essa missão. Anunciar que se o mundo não se render aos seus pés, com certeza haverá uma sequidão de estio da presença de Deus, e cada vez mais nós veremos a sociedade se consumindo, os homens se suicidando em doses homeopáticas, nas suas drogas, nas suas bebidas, nos seus fumos, nas suas mentiras, nas suas prostituições, na sua crueldade. Essa notícia é nossa. Irmãos, esses anos que aqui anuncia o profeta Elias, foram 3 anos e meio. 3 anos e 6 meses. O texto de Lucas 4:25 nos fala sobre isso. O Davi projeta para nós, só para fundamentar aqui, que tempo esse, aqui o texto deixa em aberto, dizendo que Elias disse que não haverá chuva nestes anos, segundo a minha palavra. E Lucas abriu isso e descreveu a quantidade de tempo. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando o quê, meus irmãos? Grande fome em toda a terra. 3 anos e 6 meses, exatamente, sem orvalho, Evandro, sem nada. Segunda lição que nós aprendemos no texto de 1 Reis, capítulo 17. Que a igreja será preservada pelo Senhor no exercício do juízo divino sobre o mundo. Vamos ler novamente para a gente pensar nisso, irmãos. A igreja será preservada pelo Senhor no exercício do juízo dele sobre o mundo. Ou seja, aconteça o que acontecer, as mãos de Deus pesando sobre a humanidade, a igreja de Jesus será preservada por ele. Isso nos quer dizer, irmãos, né, verso do capítulo 17, de 2 a 6, está exatamente a fundamentação disso. Capítulo 17, né, que eu estou falando para os irmãos. Versículo 2 a 6. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo:
retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Queribe, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Israel, fome, seca, sede suprema. O profeta de Deus, o servo de Deus, que representa a igreja de Deus, assistido e protegido de forma milagrosa pelo Senhor. A pequena fonte, um riacho, na região de Queribe, ao lado do Jordão, era onde ele se mantinha tomando águas. E as árvores, os corvos, os carnívoros, aves carnívoras, levava alimento pela manhã e pela noite ao profeta. E se você ler o contexto aqui seguinte, aquele riacho secou. E Deus mandou que Elias então fosse para uma outra região, uma região costeira do Mediterrâneo. Lá ele encontraria uma viúva que já estava com os últimos recursos para ser cozidos naquele dia que chegou o profeta Elias. Mas que ela pudesse então, em primeira instância, fazer uma porção daquele alimento que ela se preparava para ela e seu filho, e desse primeiro ao profeta. E ela assim o fez. A viúva de Serepta. E a Bíblia diz que não mais faltou farinha e nem óleo na mesa daquela viúva durante todo o tempo em que o profeta Elias precisava sobreviver naquela condição. Isso é para nós, irmãos. Se nós permanecermos firmes, como o profeta Elias, fiel ao seu Deus, com certeza, haja o que houver no mundo, a igreja de Jesus não será abalada, porque as mãos do Senhor serão sobre nós. Nós vamos ter que anunciar, continuar anunciando as mensagens que o mundo não quer ouvir, que a sociedade está criando leis para incriminar a própria voz da igreja. Quando nós vimos aí homens se casando com homens e mulheres com mulheres, quando nós vimos aí as nossas crianças sendo induzidas de que elas podem escolher se querem ser homem ou mulher, e nós temos que abrir a palavra de Deus e dizer que Deus não fez isso para o homem, que isso não é mensagem, que isso não é coisa do homem, não é coisa de Deus. Portanto, meus irmãos, essa mensagem não é agradável aos olhos, aos ouvidos das pessoas. Tudo bem, Nilson? Está passando mal? Então, vamos ouvir a palavra, né? Você vai melhorar. Tenho certeza. Creia nisso. Creia nisso. Meus irmãos, essa mensagem o mundo não quer ouvir. Mas nós não podemos omiti-la. E nós vamos ser perseguidos por isso. Mas nós não podemos temer, porque a Bíblia diz que a igreja será preservada por Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra as portas da igreja.
Então vamos marchar, irmão. Nós vamos ver nossos bancos cada vez mais vazios? Vamos, talvez. Mas o Elias pensou que estava só. Qual foi a orientação de Deus? Que ele não estava só. Que havia 7.000 joelhos que não tinham se dobrado diante de Baal. E o que isso significa, que traz para nós, meus irmãos? Que nós sejamos desses 7.000 joelhos. Que não nos dobremos diante dessa cultura gospel, falsa, mentirosa, que não transmite a verdade para os homens. Que quer somente pular, dançar e cores, ser estrelas de palcos. Quando nós devemos ser anunciantes do juízo de Deus sobre a iniquidade do homem, sobre a dureza do coração dos homens. Essa é a nossa mensagem. E não vai mudar. E nós não podemos mudar. Nós dizemos amém ou não, irmãos? Porque Deus nos guarda. Assim foi, meus irmãos, com Noé. Uma geração inteiramente depravada. E Deus olhou para aquela depravação universal. Mas viu um homem que andava com ele, que era justo aos seus olhos. E o que aconteceu com Noé e a sua família, meus irmãos? Ele não foi preservado? Sim. Assim aconteceu com mais quem que nós poderíamos aqui dizer, irmãos? A nação de Israel no Egito, quando Deus determinou que o anjo dele passaria destruindo todos os primogênitos daquela nação, por causa da dureza do coração deles. Mas que todos aqueles que fossem tementes a Deus, que crescem no seu poder e que marcasse as vergas das portas das suas casas com o sangue da sua oferta a Deus, o anjo de Deus passaria sobre aquelas casas e não puniria os seus primogênitos. Não foi isso que aconteceu, meus irmãos? Isso mostra que a igreja de Deus está com as vergas das nossas portas marcadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Passa para nós o texto, para nós aí, por favor, meu irmão amado Davi. Gênesis capítulo 7, 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Somente. Êxodo 12, 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando em ambas as ombreiras passará o Senhor àquela porta e não permitirá ao destruidor. Mundo, se você não render-se aos pés de Cristo Jesus, você vai bater a cabeça na parede até morrer. Você vai se agarrar às drogas, ao cigarro, ao vício, ao domínio, à mentira, à prostituição, até morrer. Até se tornar um doente de morte. Os vícios, irmãos, as pingas, as cachaças, os cigarros, as drogas, estão te matando dia a dia. E você está rindo, está achando alegre, está achando gostoso, está sendo dominado por isso. Quantos viciados tem aqui, irmãos? Que estão se suicidando passo a passo. No mundo,
a maior parte das pessoas. E esse juízo será interrompido sobre você à proporção que você obedecer a Deus. Que Deus disse que lá no reino dos céus não entra pessoas viciadas, dependentes, bêbados, mentirosos, prostitutos, idólatras. Não é isso, meus irmãos? Então, o dia que o homem interromper isso na vida dele, o juízo de Deus cessa sobre ele. Foi essa notícia que Acabe foi levar, ou seja, Elias foi levar para Acabe. Acabe, 3 anos e meio, você viu o peso de Deus sobre você. Agora Deus vai parar, vai mandar chover. Eu sou mensageiro de Deus nessa notícia para você. Pode levantar onde você está procurando água aí onde não tem, vá comer e vai beber, porque a chuva vai cair. Então Elias anunciou isso a Acabe. Essa é a notícia que nós temos, irmãos. Essa mensagem que às vezes é amarga, é dura para os seus ouvidos, é a mensagem da tua salvação. É a esperança que pode renascer no teu coração. É a única esperança para a sua vida, para o mundo, é Jesus. E essa interrupção, meus irmãos, que Deus deu para Acabe, que Deus tem dado para o mundo foi abalado dentro de 1 mês. Todo mundo estava na lona, no chão. As potências mundiais mendigando uma injeção de uma vacina, um remédio, por causa de um vírus que até hoje ninguém sabe que vírus é esse. O que é que o mundo pôde fazer contra isso, irmãos? Nada. Todo mundo calou-se, curvou-se e viu. E quantos homens reconheceram Deus nesse juízo? Quase ninguém. Inventamos a vacina. Inventamos isso. A vacina curou. A vacina parou. Uma vacina que nem comprovação científica total tem contra essas coisas aqui. Deus cessou a pandemia. Eu creio nisso, irmãos. Deus cessou. E será que os homens vão mudar as suas posturas? Nós não sabemos. Acabe não fez. E possivelmente os homens desse mundo não farão. Então é a oportunidade, irmãos. Quando a igreja anuncia o fim do juízo de Deus sobre o mundo, é a oportunidade que o mundo tem para conhecer a Jesus, para crer nele, para se arrepender, para se render a ele. Como Pedro anunciou, aqueles idólatras, aqueles contrários a Jesus, judeus, dizendo a eles: convertei-vos dessa geração perversa. Essa é a oportunidade que nós temos de anunciar para as pessoas: povo, vocês estão constituindo uma sociedade perversa. E vocês têm como sair disso. A saída é Cristo Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Projeta para mim, Davi, 2 textos bíblicos aí que falam sobre isso. Primeiramente o apóstolo Pedro, depois o próprio Jesus. É Atos, lá na sua casa, Atos 2:40. E Lucas capítulo 11. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Essa é a mensagem de hoje. Mundo,
Salve-se dessa geração perversa. Saia dela e venha para a geração em Cristo Jesus, a nova criatura que Jesus pode fazer na tua vida, te libertar das tuas misérias, dos teus pecados, da condenação que o pecado te traz, dos vícios que o pecado te leva. E Jesus disse: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus estava dizendo àquelas pessoas: olha, lembre-se de Salomão, o grande rei de Israel, que a rainha lá de Sabá, que se encontra no sul da península da Arábia, no sul da Palestina, caminhou 2.000 quilômetros para se encontrar com Salomão, para receber sabedoria, para ver a sabedoria que aquele homem recebeu de quem, meus irmãos? De Deus. E a Bíblia diz que ela estará com esta geração, condenando aqueles que não creram a Jesus. O que isso significa, irmãos? Que aquela rainha gentílica, ela se rendeu aos pés de Deus pela fé. Ou não, os irmãos veem isso no texto ou não vê? Olha lá outra vez. Se levantarão. Já mudou, né? Volta lá um pouquinho. Isso. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará. A Bíblia nos diz que a igreja estará no trono julgando o mundo, irmãos. Diz ou não diz? É isso aí, no final dos tempos. E a mesma coisa os ninivitas, pode passar, que ouviram a mensagem de Jonas e creram. Eles também se levantarão naquele dia para condenar a geração do mundo incrédulo, que passou a vida toda renegando Jesus e foi para o juízo final, sem estar respaldado, justificado pela sua fé em Cristo Jesus. Diz: os ninivitas também se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram, ou seja, os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. E Jesus dizia: olha, aqui está diante de vocês quem é maior que Salomão, quem é maior que Jonas. E nós anunciamos esse Jesus hoje ao mundo, irmãos. E as pessoas continuam negando-se a render aos pés de Cristo Jesus, a deixar que Jesus lave-as no seu sangue e as libertem de toda a condenação da escravidão do pecado. Então, esse é o tempo que o juízo de Deus é retirado, para que os homens se arrependam e saibam que Deus é Deus, e não fiquem brincando com as coisas de Deus. Quarta lição, capítulo 18 de 1 Reis, versículo 17. Ficamos aí, meus irmãos. Capítulo 18, versículo 17 de 1 Reis. Vendo-o, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Nós aprendemos com Elias, meus irmãos, que a igreja fiel a Jesus vai ser sempre considerada uma perturbadora dos pecadores. Nós somos como perturbadores. Já vem esse cara me perturbar com a Bíblia. Já vem esse cara me dizer que porque eu sou mentiroso, eu sou um pecador. Porque eu sou um viciado em cachaça, em cigarro e droga, eu vou para o inferno. Sim, meus irmãos, essa é a mensagem. E por isso nós somos considerados perturbadores.
A mensagem de Deus precisa perturbar o pecador. Se nós não tivéssemos sido perturbados na pregação que nós recebemos, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos lá. Então não importa, irmãos. Importa nos servir a Deus e não aos homens. Importa nos agradar a Deus e não a homens. Esse púlpito não prega coisas para agradar o pecador. Esse púlpito há de pregar sempre a mensagem para salvar o pecador do pecado. Em Cristo Jesus, evidentemente. Então isso é perturbação. Deve ter muita gente perturbada aí. Muita gente talvez querendo processar esse pregador. Porque falou que homossexualismo, o homem não foi criado para isso. Isso é contrário às leis de Deus. Apesar de sermos muitas vezes, irmãos, procurados pelo mundo. Olha o versículo 10 do capítulo 18, irmãos. Aí mesmo. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não houve nação, nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura, e, dizendo eles, aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Era Acabe procurando Elias, em todas as nações daquela redondeza, porque ele se lembrou que havia um profeta de Deus em Israel, que ele considerava perturbador, mas que o que ele anunciou para ele se cumpriu. Então, meus irmãos, quinta lição. Capítulo 18, 28 a 29. Eu estou aqui, irmãos, economizando muitos argumentos, de Obadias, homens de Deus. Outra vez nós vamos falar mais sobre isso. Grandes lições do profeta Elias. Eu falei para vocês, 18, 28 a 29. Por favor, abra a sua Bíblia. Aliás, passe para esses versículos, que aqui está a quinta lição que nós vamos encerrar nesta manhã. 28 a 29. E eles clamavam em altas vozes, se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Vamos ler junto o final do 29? Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Se refere ao que aqui, irmãos? Aos profetas de Baal. Elias convocou 450 profetas sustentado pelo governo de Israel e desafiou-os que eles oferecessem uma oferta semelhante a Deus. Os 450 profetas tomassem um novilho, o picassem e oferecessem no altar para que Deus aceitasse a oferta deles. E da mesma forma, Elias o faria em outro altar. E Elias dificultou mais ainda o altar aonde ele ia oferecer a sua oferta ao Senhor, porque ele fez ao redor daquele altar uma cava, ou um valo, ou um rego, que cabia ali aproximadamente 19 litros de semente, e encheu d'água, para dificultar que o fogo do céu descesse e consumisse aquela oferta. Quando desce o fogo do céu nesse contexto, é porque Deus aceitou aquela oferta. E os profetas de Baal que nós lemos aqui, estavam ali profetizando durante longas horas. Estavam ali se retalhando com facas e com canivetes, se chicoteando ali em sacrifícios meramente humanos, sem Espírito de Deus.
E nós vemos o texto que não houve nenhuma resposta da parte de Baal. Por quê? Porque Baal não é Deus. Aí nós passamos para os versículos 36 a 38. (36 a 38) do capítulo 18. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que, segundo a tua, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Juntos o 38, irmãos. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava sobre o rego. Amém, meus irmãos? Aí está a diferença de um servo de Deus e de servidores de deuses que não é Deus. De pessoas que escolhem Deus segundo os seus agrados, segundo a coceira dos seus ouvidos. Então que eu e você, irmão querido, sejamos servos de Deus, para que aconteça exatamente essa quinta lição que nós aprendemos aqui, que nós somos os intercessores, a quem Deus atenderá para manifestar o seu poder. Nós somos os intercessores a quem Deus atenderá para manifestar o seu poder sobre aquilo que for necessário. Nós que cremos, dizendo o quê, meus irmãos? Assim seja com as nossas vidas. Então, quinta lição é que nós concluímos aqui, e nós estamos então parando nesse momento. Anote aí na sua Bíblia, e se Deus nos permitir, nós estaremos logo mais complementando com a lição 6, 7 e 8 do profeta Elias para a sua igreja. Servos, as lições de um servo de Deus, a jornada de um servo de Deus. Santíssimo Deus, receba a nossa adoração, o nosso sacrifício de louvores. Senhor Deus, prepare nossos corações para humildemente aplicarmos estas lições da Tua palavra em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, para que a nossa jornada seja uma jornada de servos de Deus, em nome de Jesus. Amém.